Olá, gente, boa noite. Deixa eu ver quem está entrando, quem já entrou. Vamos começar então a nossa oficina, a oficina da voz de sucesso. Esse nome eu quis dar porque eu fiquei pensando assim: o que que faz uma voz ser de sucesso? Para mim, uma voz de sucesso é aquela voz que ela nos atende tanto para cantar quanto para falar. É uma voz que nos atende quando eu falo em cantar, ela está a serviço da minha emoção, a serviço da minha expressão. E aí, toda vez que eu vou cantar e eu quero dar uma intenção, eu quero falar de alguma maneira e a minha voz ela não responde, ela para mim não é eficiente. Ou toda vez que eu vou falar uma coisa, eu tenho uma intenção de falar, eu falo e as pessoas entendem de uma outra maneira, eu estou fazendo alguma coisa errada, ou com a minha voz, ou com a minha fala, né, com as palavras que eu escolho, ou com as intenções que eu coloco. E é isso que a gente precisa entender. O que que nos trava de verdade para poder falar, né? O que que não deixa a nossa voz comunicar o que a gente realmente quer? E aí faz com que a gente não seja eficiente tanto para cantar quanto para falar. E aí, pensando nisso, eu fiquei pensando assim: como que eu posso ajudar esse povo aqui, né? Como que eu posso entender quais são as maiores dores que essas pessoas têm e para onde que eu vou para poder ajudar essas pessoas? Então, eu tive algumas experiências práticas, né? Eu trabalho com isso há muitos anos, né? Tem mais de 20 anos que eu trabalho com voz, né? Tanto voz falada quanto voz cantada. E eu, na prática, eu já vi muitas dificuldades das pessoas, eu já tive muitos bons resultados. Então, eu falei assim: "Gente, eu preciso dar para essas pessoas algo que faça com que elas realmente resolvam isso", porque por mais que a gente não imagina o quanto que falar em público é uma questão importante para as pessoas, e quanto que cantar é o sonho de vida de muita gente também. E o quanto que isso é uma trava nos sonhos dessas pessoas, né. E aí eu falei: "Gente, eu preciso fazer com que isso seja possível, cada vez mais possível". E aí, nada melhor do que a gente partir das dores de vocês, para eu poder explicar isso para vocês, né. Hoje e amanhã, esse nosso encontro de hoje e de amanhã, ele é muito especial. Porque hoje eu vou explicar de onde que vem essas dores, o que que acontece com elas, para a gente começar a entender para onde que a gente vai. E amanhã eu quero fazer uma coisa muito prática para vocês sentirem na pele, eu quero que vocês sintam na pele essa experiência do Rave, que foi um produto que eu criei, uma aula que eu criei, e que eu acho que eu tenho muitos resultados. Mas ainda que vocês não façam rave, eu acho que isso vai dar várias explicações para vocês, e isso pode ajudar vocês muito. Existem vários problemas vocais que acontecem e que realmente impede a gente de cantar bem e de falar bem. Então a gente precisa partir da sua saúde vocal. Não dá realmente para sua voz estar a serviço da sua expressão se você tem um problema na sua prega vocal. E muitas vezes, e é muito comum isso, que os profissionais da voz, seja eles de voz falada ou de voz cantada, eles não fazem nunca ou nunca fizeram nenhum exame na prega vocal. E isso é algo importante. A gente tem que começar daí, né? Quando a gente tem um problema de voz, a prega vocal da gente, ela não vibra da forma correta. Isso faz a gente ficar rouco, isso faz a gente desafinar, isso faz a gente não projetar bem a voz, isso faz a gente ficar cansado. Então, isso gera várias consequências. E claro, gente, que isso atrapalha muito a nossa comunicação. A gente não imagina como um problema de voz, como ficar rouco, é uma coisa que debilita a gente no mundo de hoje. Eu vejo isso todos os dias no meu consultório. A pessoa fica rouca e ela fala assim: "Jana, eu não estou conseguindo dar aula, eu fico exausto, no final do dia eu estou exausto". Ou então: "Jana, eu não consigo cantar no final do show, no meio do show, eu já não consigo fazer, eu tenho a ideia aqui da nota que eu quero ir, do jeito que eu quero cantar, mas é que não vai". Isso realmente debilita a gente. Então, a primeira coisa a se pensar é: você já fez um exame?
Você já viu se você tem algum problema na sua prega vocal? Então, tendo um problema de voz, nós precisamos tratar, nós precisamos de um tratamento específico. Tudo que eu vou falar aqui é são coisas que vão ajudar você com problemas de voz ou sem problemas de voz. Agora, quando uma pessoa tem um problema vocal, ela precisa de um olhar mais específico, tá? Então, isso é algo que a gente tem que levantar. Nódulos, por exemplo, muitas pessoas têm fenda, nódulos, edema, são coisas que a gente consegue, na maior parte das vezes, reverter completamente com exercícios, mas a gente precisa de um olhar muito específico. Então, tudo que nós fizermos aqui é para que você melhore a sua voz. Nada que você faça aqui, você pode se sentir mais rouco, mais cansado, né? Então, se você tem um problema de voz, você tem que ter muito mais cuidado para fazer esses exercícios que nós vamos experimentar, especialmente amanhã, tá? Você pode experimentar? Pode experimentar, mas saiba disso. Você precisa de alguém que te olhe especificamente, tá? Nenhum exercício aqui você pode ficar cansado. Se ficou cansado, você está fazendo alguma coisa errada e não é por aí, tá bom? Então, vamos começar primeiro por aí. Quando a gente vai falar, a primeira coisa que acontece quando a gente vai falar ou quando a gente vai cantar, né? As pessoas reclamam muito assim que existem alguns pânicos. Falar causa muito pânico em muita gente. Se apresentar em público, seja para cantar, seja para falar, causa muito pânico na gente, né? A voz some. Tem gente que tem taquicardia, boca seca, fica falando, a boca tá ali seca, tremor, pânico, tudo isso as pessoas sentem. E realmente isso é muito comum. E é algo que trava hoje em dia no mundo em que a gente precisa se apresentar, a gente precisa falar em público, né? Não tem jeito muito da gente ficar sem falar escondidinho no nosso cantinho, a gente precisa falar em público. E você que quer cantar, que tem um sonho de cantar, o que será de você se você não tem coragem de subir num palco, de encarar a plateia? E quando a gente fala assim, aí vem esses respondentes emocionais. O que são isso? O que é isso? Esse pânico que acaba gerando alguns sintomas físicos na gente. Tem gente que fica lá com aquela pizza debaixo do braço, aquele tremor, vai cantar, a voz treme, o papel treme, né? Não consegue falar direito, a voz está trêmula, fica com a boca seca, aqueles vergões vermelhos no pescoço. Isso é tão comum. E por que isso acontece? Porque muitas vezes a gente tem medo de críticas. E essas reações, elas demonstram uma vontade que a gente tem de fugir daquele lugar, fugir daquele momento. É uma reação de alerta do nosso corpo. Olha, aqui tá bem perigoso. Aqui eu não tô seguro. Vamos fugir? Né? A pupila dilata, a boca fica seca e tudo isso vai acontecendo. Esses são respondentes emocionais. Mas como é que a gente resolve isso? Como é que a gente controla isso? Olha, nada disso se controla de uma hora para outra. Nada disso. A gente só consegue resolver isso quando a gente olha para isso. Não adianta fugir disso. A gente precisa olhar para isso. Jana, eu queria fazer feijoada. Só que eu não sei fazer feijoada. Então eu vou fazer uma feijoada, chamar umas pessoas para ir lá para casa, só que eu nunca fiz feijoada na vida. Eu nem sei como é que faz feijoada. As pessoas vão lá para casa, vão almoçar, o que vai acontecer com você? Claro que você vai ficar nervoso. Você não sabe fazer feijoada. Você nunca fez, você nunca experimentou de fazer, deu errado, aí você já fez de uma outra forma, porque você já sabe que daquele jeito não foi bom, né? Deu certo. Então, você precisa fazer para começar, para não ter esse medo, para não ter esse pânico. Então, existem, e vocês vão ver que eu vou falar muito disso, existem duas coisas que são muito importantes, né? Primeiro, é você ir para a prática. Quando você está na prática, seu corpo vai ganhando o jeito de fazer a coisa. E isso era minha grande angústia e o grande problema que eu percebia muitas vezes. Foi por isso que eu criei o Rave, que eu percebia que as pessoas, elas teoricamente, elas compreendiam muitas coisas.
Elas, teoricamente, compreendiam os cursos de oratória, compreendiam as aulas de canto lá com alguns vocalizes que elas faziam, elas ouviam as pessoas cantando, compreendiam o que é voz de peito, voz de cabeça, voz de não sei o quê, compreendiam isso, é, aprendiam isso, né? Mas elas não conseguiam colocar na prática. E quando a gente vai para a prática, as coisas ficam diferentes. Na hora que a gente coloca na prática, a gente consegue entender que, às vezes, a mecânica é um pouco diferente. Então, o comportamento da gente, sempre falo isso, o comportamento da gente muda o pensamento da gente. E o pensamento da gente muda o comportamento. Mas a maneira da gente começar é com a prática, né? Então, não adianta você, teoricamente, aprender a dirigir o carro. Você precisa dirigir o carro. E na hora que você dirige o carro, você entende os problemas da rua, como é que coloca lá o pé na embreagem, como é que coloca o pé no acelerador. Você vai entendendo, quase que como você vai compreendendo um controle motor que você tem no seu corpo e vai conseguindo fazer aquela prática. E na hora que você vai fazendo aquilo, vai ficando mais fácil. E na hora que vai fazendo aquilo e vai ficando mais fácil, você vai acoplando outras coisas. Olha, então eu vou dirigir, eu vou melhorar minha postura. A primeira vez que eu patinei, eu saí precisando tomar um Dorflex, de tanta dor no pescoço que eu tinha, porque era tanta tensão no meu corpo para eu conseguir patinar ali, que era tão difícil, né? Era meio assim, né? Mas o que acontece? Quando a gente vai olhando para essa prática, eu falei, gente, eu preciso começar com os meus pacientes. E eu entendi isso. Muitas vezes eu explicava, eles até entendiam, mas eles não conseguiam colocar na prática. Então eu falei, a gente precisa começar, né? Vamos para a prática, vamos fazer as atividades aqui, porque na hora que a gente faz as atividades, aí eu começo a dirigir melhor, eu começo até a colocar a mãozinha do lado de fora, eu começo até a dirigir e dar uma paquerada, você vai acoplando outras ações, né? E aí tem uma coisa muito importante, quando a gente começa a fazer melhor, a gente começa a acreditar na gente. A gente começa a entender que a gente pode aquilo, e aí a nossa autoestima, ó, ela levanta. E quando a gente levanta a nossa autoestima, a gente tem resultado, o resultado se soma ainda mais. Então, esses medos que eu falei, né, desses respondentes emocionais, eles começam a ficar menor, porque eu consegui, eu comecei. Olha, eu tive esse resultado bom, mas se eu tive esse resultado bom, opa! Então já começa a mudar meu pensamento. E aí o corpo é muito legal. Quando a gente muda o comportamento da gente, a gente muda o pensamento. E se eu mudo o pensamento, eu mudo o meu comportamento. Então, se eu começo a perceber que eu consigo fazer, opa, olha, até que eu não sou tão ruim assim para poder cantar, menina, você sabe que eu até consegui isso? Mudei meu pensamento, não mudei? Na hora que eu for executar, eu vou executar melhor. Porque se eu me sinto péssimo, ai, eu sou péssima, a minha postura é aqui, né? E aí, se eu falo aqui, o que acontece? As pessoas também vão me achar péssima, vão me achar inseguro, vão me achar péssimo, né? Mas se eu falo assim, nossa, eu tô até bem, menino, até consegui, ó, minha postura já mudou. E aí, na hora que eu falo, as pessoas já não vão me achar tão ruim assim, já não vão me achar tão inseguro assim, entende? Então, o comportamento da gente muda o pensamento, e o pensamento muda o comportamento. Então, à medida, a gente tem que começar. Por isso eu pensei, eu preciso fazer alguma coisa para as pessoas começarem. Elas precisam começar na prática, e aí tudo vai sendo clareado, né? Elas vão tomando domínio, elas vão tomando propriedade da técnica em si. E isso repercute na autoestima delas, na capacidade de pensar diferente a respeito delas, né? Da execução delas. Agora você fica, nossa, eu entendi tudo, mas eu sou péssimo. Nossa, eu entendi tudo, mas eu sou péssimo. Você não sai do lugar. Não sai do lugar. Então tá, então nós vamos aprender a domar esses respondentes emocionais, sim, e nós vamos aprender com a prática. Porque se a gente não aprende isso, nada feito, tá? Então a gente vai começar a olhar para isso. Então, pensem primeiro, o meu
pensamento muda o meu comportamento e o meu comportamento muda o meu pensamento. Por isso que eu fiz o rave totalmente prático. E aí as pessoas começaram a reclamar: "Jana, eu queria saber teoricamente o que que acontece". Tá, tem outros cursos aí que eu faço, que falam de teoria, tem, né, tem uns grupos que eu faço, que eu falo tudo o que está por trás. Mas é um curso prático mesmo. O rave é para isso, é para vocês experimentarem. E essa experiência que vocês terão aqui é para vocês experimentarem, especialmente amanhã, que é a parte prática, né? Para vocês experimentarem mesmo o que acontece, tá? E aí, uma outra dor que apareceu muito aqui nas nossas, nesse questionário foi se você se acha desafinado. Foram assim, 15% das pessoas falaram que a grande impressão que elas têm é de estar desafinado para poder cantar em relação ao canto, né? E desafinação é realmente um problema. É o maior problema. Eu posso dizer o seguinte: quando a pessoa desafina, ela fala que ela é cantora e ela desafina, isso dá uma angústia na gente. A gente fala assim, então não é boa cantora, desafinou, né? Por que a gente desafina? A gente desafina por dois motivos, basicamente. Aliás, três motivos. A gente desafina, primeiro, porque a gente não sabe a melodia da música, e é estudar a melodia da música. Segundo, porque a gente não tem um bom treino auditivo, e aí existem vários programas para treino auditivo, tá? E terceiro, que é muito comum, a gente desafina porque a gente não consegue coordenar bem o fluxo de ar e manter todas as estruturas firmes. O que normalmente acontece quando a pessoa está ali cantando, dando uma nota X, e ela não consegue sustentar essa nota, as estruturas elas caem. E por isso que o condicionamento vocal ele é muito importante. Então vocês vão ver que eu falo muito de condicionamento vocal, né? O Rave é um programa de condicionamento vocal. Por que o condicionamento vocal resolve muitas coisas? Porque nós temos dois problemas. Uma coisa é o treino. Então, o condicionamento vocal ele vai ser feito com treino. E outra coisa é o que está antes do treino, né? Que é exatamente essa impressão que a pessoa tem, essa baixa estima que a pessoa tem, essa dificuldade de encarar algumas coisas, e que com o treino, ela vai olhar para isso. E a gente vai falar algumas coisas que isso vai se dissolvendo. Então, o condicionamento vocal, ele é interessante demais, porque você treina e você vai treinando e vai condicionando não apenas a sua voz, você vai condicionando seu corpo e vai condicionando o seu pensamento também, tá? Então a gente precisa condicionar voz, corpo e pensamento. O pensamento positivo, o pensamento de como estar naquele lugar, daquela forma, sabendo falar, sabendo cantar, né? A gente vai tendo que condicionar isso também. Então, quando a gente desafina, a gente não tem as estruturas firmes. E, por exemplo, o palato mole. A gente, às vezes, se eu peço uma pessoa para fazer uma nota, e eu olho o palato dela, ela vai cantar uma música e naquela notinha lá, na hora que ela desafina, o palato faz assim, ó, puff! E quando o palato faz assim, a prega vocal também se desestrutura. E aí ela não consegue fazer aquela nota exatamente como ela deveria estar fazendo. Tá? Então, um problema de desafinação muito frequente é falta de condicionamento vocal, tá? A falta de sustentação nas notas, que é outra coisa, uma outra dor que apareceu demais no questionário de vocês, acontece exatamente por isso. Por que você não sustenta a nota? Por que você desafina? Por falta de condicionamento das estruturas, tá? A não ser que você tenha um problema auditivo, né? De falta de percepção auditiva. Mas normalmente uma falta de condicionamento, seja de qualquer um dos pilares da voz. A voz, ela para ela ser produzida, ela precisa de estar bem condicionada e bem, você tem que ter bem controle motor de três pilares que são importantes da voz, que é a respiração, os ajustes vocais e a embocadura. Por isso que meu curso chama RAVE, respiração,
ajustes vocais e embocadura. Se você não condiciona a sua respiração, você não consegue ter um controle do fluxo de ar. E se a gente não tem um bom controle do fluxo de ar, o que acontece? Às vezes você joga muito ar, às vezes você joga pouco ar, e aí você desafina, aí desaba as estruturas. Imagina uma mangueira que está soltando ar. Eu vou jogar a água numa determinada planta. Não dá para jogar a água, depois você tem que saber o que você quer jogar para atingir aquela planta. Então você tem que ali mirar na planta e controlar esse fluxo para atingir aquela planta. É isso que acontece quando a gente canta e quando a gente fala. A respiração vai ser exatamente esse fluxo de ar que eu tenho que jogar. Ah, eu quero a voz mais nasal, vou jogar o ar numa determinada estrutura. Eu quero mais oral, uma outra estrutura. Mas eu tenho que saber controlar esse fluxo. Se eu não sei controlar esse fluxo, não adianta nada. E como que eu consigo controlar? Eu vejo muitas pessoas chegando assim: olha, eu tenho uma respiração diafragmática, minha respiração é baixa e tal. Uhum, então faz aí. Ela faz a primeira vez, continua fazendo. Ela não consegue. Por que ela não consegue? Porque ela não tem condicionamento. O condicionamento é que faz você repetir aquele ato muitas vezes, sem se cansar, né? Ou manter aquela estrutura firme, independente da música, independente do repertório, independente do que você vai falar, do tanto que é forte, do tanto que é fraco, do tanto que você está pulando ou animando uma plateia. Independente disso, você mantém esse condicionamento, mantém aquela estrutura forte se contraindo da forma como você quer. E é por isso que a gente precisa ter condicionamento, tá? Então, falta sustentação nas notas, falta ar para cantar, é muito comum. E qual que é o problema de faltar ar para cantar? Você está cantando, quando falta o ar, você fica ofegante. E quando falta o ar, você para no meio da frase. E isso acontece pela essa falta de controle do ar. Aí você gasta o ar todo no início e não tem ar no final das frases, tá? Então, isso é uma outra dificuldade que acontece muito quando a gente canta. É muito comum, tá? Outra coisa, dificuldade de atingir notas agudas. Notas agudas é a grande angústia, né, dos cantores. Os cantores, 90% deles chegam assim: Jana, eu quero atingir uma nota aguda, eu quero conseguir mais notas agudas, aumentar a minha extensão para o agudo e tal. Bom, o agudo, ele tem alguns problemas, né? Por que a gente às vezes não consegue atingir determinadas notas agudas? Primeiro, porque a gente não consegue controlar esse fluxo de ar que eu estava falando anteriormente. Então, eu tenho lá aquela mangueira e eu tenho que jogar o ar lá no lugar que eu quero. E aí, você não consegue controlar esse fluxo de uma forma boa, né? Se você dá muito ar às vezes ou pouco ar às vezes. Por que muitos cantores, quando eles vão atingir notas agudas, eles cantam gritando? É muito comum isso acontecer, especialmente com os cantores sertanejos. Quando a gente grita, a gente ativa uma musculatura aqui, lá da prega vocal, né? Que ajuda a gente fechar mais a prega vocal. Quando a gente fecha mais a prega vocal, a gente consegue atingir notas agudas. Só que quando você faz isso gritando, pode duas coisas acontecerem. Ou você pode machucar a sua voz, o que normalmente acontece, e você consegue o agudo até certo ponto, porque ele começa a ficar estrangulado e ficar feio, tá? Então, é ruim isso. O cantor que consegue controlar a sua voz e consegue atingir notas agudas cada vez mais com controle, é aquele que consegue, com pouco ar, sem gritar, chegar nas notas agudas. E para isso, ele precisa desse controle do fluxo de ar, então ele tem que ter condicionamento nessa musculatura, e ele tem que conseguir explorar os espaços que ele tem, tanto de nariz quanto de boca, ele tem que abrir esses espaços, como, por exemplo, o céu da boca. O céu da boca é uma musculatura muito importante, que se a gente não abre esse espaço, a gente não consegue fazer as notas agudas e encaixar a voz. Só que muitas vezes a pessoa não consegue levantar o céu da boca. Por quê?
porque ela não tem nem a percepção do céu da boca, e se tem, ela não consegue manter esse céu da boca alto. Por quê? Porque ela não tem condicionamento muscular nesse céu da boca. Então, a gente precisa de condicionamento nos 3 pilares: respiração, para ter o fluxo de ar. A prega vocal, ela não precisa ficar apertada, ela tem que estar numa estrutura abertinha para ela poder conseguir alongar sem estar ali apertada. Então, essa estrutura ela tem que ter condicionamento de se manter aberta. E essa região aqui, boca, céu da boca, nariz, tudo, eu tenho que ter um espaço e condicionado para eu manter esse espaço da forma como eu quero, para eu atingir as notas agudas. Senão, não vai. E aí, o que o cantor faz? Ele não tem esse condicionamento. Aí, o que ele faz? Ele grita. Aí, o que ele faz? Ele aperta aqui, se machuca e vai na marra. E aí, ele nunca consegue melhorar essas tão queridas notas agudas dele, tá? É isso que acontece muitas vezes, né? Então, a gente precisa ter esse condicionamento em todos esses níveis, senão a coisa não acontece, tá? Por isso, eu volto para o condicionamento, tá bom? A gente apareceu aqui, dificuldade de cantar baixo, em baixa intensidade, sim, exatamente por esse motivo. Muitos cantores, eles só conseguem atingir as notas agudas quando cantam em alta intensidade. Em baixa intensidade, eles não conseguem. E aí, ele acaba perdendo muito, ele acaba perdendo a, a, a interpretação, né? Que às vezes você precisa cantar mais baixo em um determinado lugar. Outras vezes não, né? Você pode até cantar forte, mas outras vezes o baixo vai dar todo o charme, aquele clima numa determinada região da música. Se você não tem isso, você não consegue, né? E ele não consegue fazer as dinâmicas, não consegue interpretar direito. E aí vai para várias outras dores que foram muito faladas aqui, né? Especialmente essa dificuldade de cantar notas agudas e nessa desafinação. Entenderam por que isso acontece? Tá? Então, tudo eu estou resolvendo com o condicionamento vocal. Ah, Joana, mas então tudo é condicionamento? É, depende do que você vai condicionar. Mas eu posso garantir para vocês que o condicionamento, ele resolve muitas coisas. Você pode até condicionar a estrutura todas e precisar de um condicionamento específico para uma determinada músculo, uma determinada região, pode. Mas o condicionamento vocal, ele ajuda muito, muitas coisas, na maior parte delas. Porque quando a gente condiciona a voz, a gente condiciona o corpo e condiciona o pensamento, tá? E quando a gente fala, é muito comum os palestrantes, quando eles vão falar, eles vão se empolgando e vão falando cada vez mais em alta intensidade, né? E quando eles querem dar ênfase, eles falam em alta intensidade. E eles. Isso acontece por 2 motivos. Ou porque a pessoa tem um problema de voz, né? Aliás, por 3 motivos. Ou porque a pessoa tem um problema de voz, e aí a prega vocal dela não fecha, a voz não tem projeção, e aí, para ela poder conseguir essa projeção, ela tem que gritar, né? Então, aí ela precisa fazer um exame e resolver esse problema mesmo. Ou porque ela tem uma característica psicológica mais prepotente, né? E ela acha que domina o ambiente, ou porque ela teve um modelo de voz, né? Na família dela, todo mundo grita e ela aprendeu a fazer assim. É uma coisa do comportamento de vida dela, e ela não consegue, quase que como se ela tivesse um problema no termostato, sabe? Quando a gente só sente calor ou só sente frio, o dela é um problema aqui dessa percepção. Ela sempre responde dessa maneira. Ela sempre responde gritado. Por quê? Porque ela não sabe outros caminhos. Então ela vai falar, ela quer animar as pessoas, ela grita. Ela quer falar bravo, ela grita. Ela quer dar um recado, ela grita. Tudo ela grita. Mas ela não sabe que existem outras formas de fazer isso, porque ela não tem nem conhecimento do corpo dela para isso. Então, na hora que eu vou dar ênfase numa palavra, por exemplo, eu não preciso dar ênfase nessa palavra apenas com a intensidade. Eu posso dar ênfase em uma palavra falando um pouco mais grave, porque o mais grave dá um peso e me faz prestar atenção naquela palavra mais grave.
Ou eu posso falar um pouco mais agudo, porque isso aqui é importante. Porque esse ponto é importante. Ou esse ponto é importante. Ou agudo ou grave. Ou eu posso também articular o som. Então, eu vou falar isso porque esse ponto é muito importante. Ou eu posso diminuir, lentificar. Eu vou falar isso porque esse ponto é muito importante, né? Então eu posso usar mudar a velocidade, eu posso colocar um tom agudo, eu posso colocar um tom grave, eu posso articular, eu posso fazer várias coisas para dar ênfase em uma palavra. E aí eu vou conseguindo dar climas diferentes no que eu quero dizer. E muitas vezes a pessoa que só fala alto, né, que tem o hábito de falar alto, ela não tem essas nuances. É como se a fala dela tivesse uma cor só, né? Então, não tem emoções diferentes. E se não tem emoções diferentes, pode ter certeza que isso cansa. Porque se eu estou falando aqui, de repente, eu falo um pouco mais baixo, ou se de repente, gente, vocês precisam entender isso, isso dá um. Olha, o que ela está falando? Né? O que está acontecendo? Agora, se eu falo aqui o tempo todo no mesmo lugar, gritando com vocês, o tempo todo, gente, é muito importante. A voz, ela é assim, ela é muito importante para nós. Chega uma hora que vai te cansar. Você não vai querer me ouvir. É chato, né? Não tem nada. O nosso cérebro, ele não consegue ficar ligado o tempo todo. Então, ele liga no que dá ênfase. Não é à toa, gente, que os jingles, eles são tão importantes e eles dão tanto impacto, né? Quando eu penso, por exemplo, num telefone, os jingles, qual é o telefone da Araújo? 2705.000. É o telefone da Araújo. Não esqueço disso. Por quê? Porque tem uma música junto, tem uma melodia junto. Quando a gente coloca a melodia na nossa fala, a gente processa isso nos dois hemisférios cerebrais. Então fica muito mais fácil da gente entender isso, da gente gravar isso, tá? Então a fala que fica só num lugar, ela é muito cansativa. E por que uma pessoa só fica com essa fala no lugar? E Jana, peraí, você falou que tudo resolve com condicionamento. Por que isso vai resolver com condicionamento? Uma das coisas que eu gosto de trabalhar e que eu coloquei no meu programa de condicionamento vocal foi música. Porque quando a gente trabalha com música, a gente, primeiro que é prazeroso. E quando a gente sente prazer em alguma coisa, a gente relaxa. Quando a gente relaxa, a gente consegue entrar naquela história. A gente topa, né, entender aquela história toda e viver aquela história, a gente tira as travas, né? E na música, sem querer, a gente articula mais, a gente canta agudo, grave. Imagina você aí cantando no banheiro ou no carro. A gente está no carro dirigindo, fala a verdade. Você está ouvindo Beyoncé no carro. Você não se acha Beyoncé? Duvido. A gente canta e ó, faz tudo o que ela faz, todas as melodias, ainda que desafinado, ainda que de qualquer jeito, mas a gente topa ir. Quando a gente fala, a gente não topa ir para esses lugares. A gente nem tem a percepção disso. E muitas pessoas que não trabalham com música ou não têm uma boa percepção auditiva, elas não têm a percepção de grave e agudo. E para elas é difícil isso. A música, ela te leva para isso. O ritmo, ele vai te levando para essas nuances, né? Que são muito interessantes. Por isso que no rave eu trabalho só com música o tempo todo, ainda que eu vá trabalhar a voz falada, vocês vão ver que eu trabalho muito com música, porque é um caminho prazeroso que vai fazer você abrir as portas, né, da comunicação para mim, e prazeroso para você entrar nesses graves, nesses agudos, nessa articulação, nesses ambientes que são tão importantes, tá? E por isso o condicionamento dessas estruturas são importantes e dessas variações são importantes, tá? Então resolve sim com condicionamento. A voz é muito nasal, estridente, infantil. Como é que a gente resolve isso? Voz nasal, voz estridente, voz infantil. O resultado desse tipo de voz, ele acontece porque você sobrecarregou alguma estrutura do seu corpo.
Por exemplo, aqui, ó. Se eu começo a falar desse jeito, né, gente, é uma coisa bem estridente, bem chata, eu estou, na verdade, apertando uma estrutura aqui, sabe? Então, imagina se eu falasse com vocês a aula toda aqui, ia ser bem chato, porque eu vou apertando essa estrutura. E como é que eu faço? Eu vou aprender a desapertar, vou aprender a abrir as estruturas em primeiro lugar. E aí, depois, como é que eu abro, gente? Com entendo a abertura e condiciono aberto, né? E aí eu vou aprendendo a usar a embocadura e outras estruturas, tá? Colocando o som, às vezes, um pouquinho no nariz, outro pouquinho na boca, né? Quando eu começo a dominar esses espaços, tudo fica muito mais fácil. Muito, muito, muito mais fácil, tá? Muitas pessoas, quantas pessoas falam no WhatsApp e não escutam a voz nem a pau nem a porrete? Mas não escutam a própria voz, nem, não quero ouvir, não, é péssimo. Ou canta, não quero ouvir, não, é péssimo, né? De jeito nenhum, não quero ouvir. A proposta do condicionamento vocal aqui é olhar mesmo para a cara do problema, né? É olhar para isso. Porque a gente só vai descascar o abacaxi se a gente olhar para isso, tá? Se a gente ficar na teoria, fica tudo entendido aqui, mas não é compreendido pelo seu corpo. E a gente precisa compreender isso, tá? Então, a gente precisa ir olhando isso mesmo, assim. A gente tem que olhar, fazer o exercício, senão a coisa não funciona, tá bom? Gente, a gente precisa usar a sabedoria. E a gente só consegue usar a sabedoria, né, quando a gente tem o conhecimento das estruturas do nosso aparelho fonador. Então, eu estou num lugar aqui, eu vou falar com alguém, a pessoa está perto de mim, eu posso falar mais baixo. Se ela está longe de mim, eu tenho que falar mais alto um pouco, com uma voz um pouco mais projetada. E não dá para eu falar com uma voz muito bobinha. Eu tenho que falar com uma voz um pouco mais projetada aqui, porque senão o ruído, ele atrapalha isso e a pessoa não escuta. Mas para eu falar assim, eu preciso saber usar tanto o meu fluxo de ar, quanto colocar o som com a pontinha de nariz aqui para eu poder conseguir projetar, articular um pouco mais para eu poder conseguir projetar, né? Porque senão a coisa não acontece. Mas se eu não tenho conhecimento dessas estruturas e não sei manipular essas estruturas, como que eu vou fazer isso? Não tem jeito, tá? Então, não tem como fazer isso. Então, eu já falei hoje para vocês sobre a respiração, né? E vocês estão me perguntando aí, eu vou para esse lugar que vocês estão me perguntando muito sobre isso, sobre língua, articulação. Uma pessoa falou aqui que o Fred Mercury, os dentes deles ajudavam ele a cantar e projetar a voz. É verdade? A gente não imagina quanto que a expressão facial da gente pode nos ajudar tanto para cantar quanto para falar. E quando eu falo de expressão facial, tem uma coisa que é a nossa articulação, que vocês adoram quando vocês trabalham com fala, vocês adoram falar de dicção, a gente tem que ter uma boa oratória, uma boa dicção, como se a gente tivesse que falar todas as palavras nos mínimos detalhes. E a gente precisa conseguir mesmo falar todas as palavras. E para isso a gente tem que ter um condicionamento de conseguir falar todos os sons de forma precisa e firme para a gente poder cantar e para a gente poder falar, né? Para a gente poder usar isso e a gente não ficar tupeçando, não ficar embolando, as pessoas ouvirem a gente não entender bem o que fala. Mas não é só isso. Quando a gente fala, né, a gente precisa coordenar todas as coisas. Por isso que eu penso em embocadura, não só na dicção, mas em como que eu vou usar isso aqui. Existem algumas caretas que a gente faz no canto e que vão ajudar a gente a chegar em notas mais agudas ou não. Sim, por exemplo, essa estrutura aqui, o zigomático, que é uma estrutura que a gente tem, uma musculatura que a gente tem aqui, isso aqui ajuda a gente a manter o céu da boca um pouco mais alto. Então, aquelas pessoas que falam sem mexer, igual máscara de cera, né? Ventríloco, que não mexem a boca, elas às vezes têm muita dificuldade em chegar em determinadas notas e elas acabam colocando toda a força delas aqui e acabam se machucando. Então, saber utilizar isso
né? Elevar, usar o zigomático, mexer os lábios, isso ajuda você a encaixar a sua voz. Assim como a língua. Quando eu utilizo a língua assim, ó, isso aqui, a língua para baixo, fazendo uma panela na boca, muitas vezes problemas de voz como nódulos são ocasionados por isso. Ao passo que se eu sei usar a língua um pouquinho mais alta, ei, fazendo um tueng, eu consigo projetar a minha voz. E sabe aquela hora que você canta e que vocês colocaram aqui que é um problema, que vocês não conseguem cantar com o timbre que você quer, né? Que você canta, você quer cantar sertanejo, mas canta como se estivesse cantando MPB ou bossa nova? Muitas vezes são esses ajustes de língua que você precisa fazer para que a cor da sua voz e a forma da sua voz tome um jeito de sertanejo ou de rock, né? Ou de música pop. Às vezes, é exatamente essa embocadura, a mudança dessa embocadura que faz toda a diferença. E ao passo que se você nem consegue mexer nada, como é que você vai conseguir? Você não vai conseguir. E aí você fica aqui, ó, achando que tudo é força, tudo é diafragma, ou tudo é força, ou tudo é vocalize, sendo que você às vezes nem conheceu o que é que você não está bem condicionado ou que você nem consegue mexer, né? Então, aqui no questionário, vocês falaram assim, muitas pessoas falaram assim, que não conseguem ter muito domínio da expressão facial. E às vezes a expressão facial ela faz toda a diferença. Vocês sabiam que muitos pacientes meus, quando colocam botox, eu não sou contra o botox, quando colocam botox, deixam às vezes de conseguir algumas coisas, por exemplo, atingir algumas notas agudas, ou fazer um determinado timbre de voz, naqueles primeiros dias do botox. Por quê? Porque eles não conseguem acessar as expressões faciais como normalmente eles fazem. Para vocês verem como que uma coisa está ligada à outra. É claro que o corpo é muito inteligente e apesar da pessoa ter botox, ela vai achando outro caminho para acessar, né? Porque ela tem já aqui na cabeça dela como é que faz e ela vai achando outro caminho. Mas para vocês verem como que as expressões faciais, elas têm tudo a ver com a voz. Então, se a gente não tem o domínio disso, nada feito, né? A gente acaba cantando mal, tá? E a língua é a mesma coisa, tá? Vamos lá. Na hora que eu falo, a mesma coisa. Quantas vezes a pessoa tem um discurso bom e que muitas vezes ela quer falar uma coisa, ela tem até um discurso bom, fala todas as palavras e tal, mas a gente olha assim e fala assim, não acreditei em nada que essa pessoa falou. Tem alguma coisa estranha. Porque às vezes ela até fala, mas às vezes ela fala com uma voz meio nasal e parece que ela tá te enrolando, que ela não vai fazer nada mesmo. Ela tá falando assim, mas ela é lenta, olha só. Se eu começar a falar aqui com vocês, parece que eu tô com preguiça, né, gente? E aí vocês vão acreditar que esse curso aqui vai valer a pena mesmo para vocês? Vocês acham mesmo? Então, a gente precisa ter o domínio. E aí, quando a gente começa a dominar, a gente começa a ver os efeitos, né? Os efeitos que o condicionamento vocal pode dar. Gente, aula amanhã. Amanhã a gente vai experimentar no corpo um pouco desse condicionamento. É claro que é uma aula para você experimentar, né? Você não vai sair amanhã condicionado. A gente vai fazer a primeira aula para você sentir a diferença, tanto para a fala quanto para o canto, tá? Ó, foi um prazer, muito obrigada vocês todos aqui. Conto com vocês. Se vocês assistiram essa aula e lembraram de alguém, chamem para a aula, tá bom? E ó, beijos!